Olá, meus irmãos, tudo bem, tudo certo? Eu sou o pastor Roberto Granizo, mais conhecido também como pastor Beto, né? Pastor Beto. E eu queria de antemão agradecer o convite do pastor Cláudio para que a gente estivesse aqui compartilhando um pouco desse estudo da teologia sistemática. E o assunto que a gente vai trabalhar hoje, então, é a doutrina de Deus, né? Dentro da teologia sistemática, que é uma teologia separada em partes, né? Por isso se chama sistemática, porque ela é sistematizada em assuntos diversos. O assunto que a gente vai trabalhar hoje, então, é Deus, ok? Doutrina de Deus. Para isso, o que a gente usou? Então, antes de qualquer coisa, o que a gente usa é a palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus, ela é primordial, é a fonte de todas as informações relacionadas à teologia, ok? Primeiro de tudo, palavra de Deus. E aí, a gente usa alguns outros livros que nos ajudam também a, a, a entender melhor o que a palavra de Deus traz para a gente. Então, aqui a gente tem esse livro aqui, Nisto Cremos, do pastor Antônio José de Souza Pinto. Este livro é um livro relacionado à teologia também, de uma forma mais até mais tranquila de a gente poder estudar, entender. Aqui a gente tem o Manual da Doutrina Cristã do Luiz Berkoff, certo? Também é um livro um pouquinho mais fininho, mais prático de a gente poder também estudar. A gente também tem aqui o livro do Wayne Grudem, certo? Teologia Sistemática do Wayne Grudem. E outros mais que a gente tem aí. Eu não trouxe para cá, não tirei lá da minha estante. Só esses mesmo que eu estava separei aqui para mostrar para os irmãos, tá bom? Então sempre existem vários tipos de livros que trabalham a ideia de teologia sistemática. Mas o que eu queria trazer, por que eu trouxe esses livros? Porque apesar de qualquer livro que seja, esses aqui ou outros tanto que a gente tem aqui ou que você possa ter na tua casa, ele precisa estar de acordo com este material, a Bíblia, certo? Se ele não estiver de acordo com a Bíblia, pode jogar fora porque não serve. Para a gente só serve aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Muito bem, perdão. Vamos então iniciar o nosso estudo? Então a gente vai iniciar agora propriamente o nosso estudo, tá bom? Eu vou dar uma pausinha aqui para entrar com o material. Muito bem, estamos de volta aqui com o material que a gente vai apresentar, a doutrina de Deus dentro da teologia. Perdão, eu tô com um probleminha aqui, que é um resquício de um probleminha que eu tive anterior. De vez em quando eu acabo me forçando a tossir aqui, meus irmãos me perdoem. Mas vamos lá, olha. O Deus das Escrituras. Então, como a gente falou, né, a única forma de a gente poder fazer o nosso estudo de maneira consistente é através da palavra de Deus, das Escrituras. E por quê? Eu vou falar o porquê. Porque é o seguinte, as Escrituras, ou o que a gente chama de Bíblia, é a forma da revelação de Deus. Deus se revelou através da palavra dele, não só através da palavra, como da natureza, mas o que está escrito na palavra de Deus é aquilo que o Espírito Santo colocou na mente dos homens que escreveram a palavra dele. Por quê? Porque era aquilo que Deus queria transmitir ao homem, ok? Então, quando a gente se debruça a conhecer a Deus, ou seja, se empenha a conhecer a Deus, se esforça a conhecer a Deus, se propõe conhecer a Deus, como nos orienta lá o profeta Oséias, perdão, nossa, nos orienta o profeta Oséias, o capítulo 6, verso 3, lá, ele diz pra gente conheçamos e sigamos em conhecer a Deus. A gente vai fazer isso, então, tendo como suporte a revelação bíblica. A revelação bíblica é o nosso
é a nossa base. É nos textos das Escrituras que Deus revela a sua pessoa e o seu plano para a humanidade inteira. É nesses textos que ele se apresenta e que se revela comunicando sua vontade agradável e perfeita. A Bíblia, para nós os cristãos, não é apenas um livro comum, mas sim de uma mensagem de Deus para o homem. Então a gente não pode olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, para as Escrituras e enxergar isso como um livro, mais um livro, como os outros que eu apresentei aqui, não é? O Gruden, o Berkoff e outros tantos aí, porque é a revelação de Deus. A gente tem que olhar dessa forma. Quando a gente estiver lendo a palavra de Deus, a gente tem que pensar dessa forma. É Deus falando comigo. É Deus se revelando a mim. Por isso a gente vai ter um entendimento melhor quando a gente se aplicar dessa maneira. Muito bem. Existência de Deus. Deus existe? Como é que a gente pode saber que Deus existe? Como que a gente pode ter essa certeza de que Deus existe? Onde está provado que Deus existe? Ou pelo menos mostrado para a gente que Deus existe? Então, a gente vai começar então o nosso estudo a respeito de Deus, pensando nessa ideia, entendeu? Existência de Deus. Acharemos evidências da existência de Deus na criação, na natureza humana e na história humana. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1. Meu irmão, eu queria que você pensasse um pouquinho naquele pôr de sol. Sabe quando tem aquele pôr do sol lindo, maravilhoso, tá lá o céu avermelhadinho, alaranjado, né? Aí você vê aquela bolona linda, maravilhosa. Se for ainda numa área de campo, assim, de natureza, né? Você vai olhar para aquilo lá e falar, nossa, parece uma pintura, né? Olha, isso é uma pintura mesmo. E aí, a ideia é o seguinte: se aquilo remete a gente a uma pintura, a gente imagina então que há um pintor, não é? Qual é a pintura que existe sem ter um pintor? Alguém pintou. Da mesma forma, quando a gente olha para a criação, quando a gente olha para tudo que tem, que está hoje presente na natureza, tal, a gente percebe então que há um Criador. Se há a natureza, há o Criador. Assim como se há um quadro, há um pintor. Mas é evidente que mesmo Deus que fez o mesmo Deus que fez a natureza com suas belezas e maravilhas, fez também o homem dotado da capacidade de observar por intermédio da natureza o seu Criador. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente e sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1, 19 e 20. Meu irmão, olha, eu queria dizer uma coisa aqui antes, né, já que a gente está na introdução aqui ainda. Eu deveria ter falado antes, mas eu queria dizer para o irmão aqui agora. Não há a menor pretensão nossa de conhecer Deus na plenitude, por completo, né? Conhecer Deus ou definir Deus de maneira completa é impossível ao homem. Por que é impossível ao homem? Porque Deus se deixa revelar. Deus, a gente só conhece de Deus aquilo que Ele permite que a gente conheça, ou seja, aquilo que Ele se deixa revelar, certo? Por quê? Porque há coisas que estão além da nossa capacidade humana de entendimento. Tá? Tá além da nossa capacidade. Então não adianta a gente tentar entender algumas coisas que não estão de acordo com a nossa
a nossa mente, com a nossa capacidade. É mais ou menos assim, olha, deixa eu dar um exemplo aqui. Você imagina assim, se você fosse explicar para uma baleia, né, que como que funciona, deixa eu ver alguma coisa que a gente está mais habituado aqui, né, futebol. É uma prática aqui que a gente está mais habituado, né, é um evento tal. Aí você vai explicar para a baleia como que funciona o futebol. Mas tem um detalhe, né? A baleia não fala a nossa língua. A gente não fala a língua da baleia. Mas vamos dizer, vamos por suposição, vamos dizer aqui então, que você passou a falar a língua da baleia. Você passou a falar o baleiês, não é? Tem um desenho lá do Procurando Nemo que tem um peixinho que fala lá o baleiês. E então você começa a falar com a baleia na língua dela. E você explica tudo que envolve o futebol, uma partida de futebol, campeonato, os pontos, tal, as regras ali de que acontece dentro do campo do futebol. Você sabe o que vai acontecer? A baleia não vai entender nada. A baleia não vai entender absolutamente nada. Ah, mas você está falando baleiês, você está falando a língua dela. E ainda assim ela não entende? Sim, meu irmão. Sabe por que ela não entende? Porque não faz parte do mundo dela. Né? Dentro da água é impossível ter um campo de futebol para jogar a bola lá dentro da água. Então a experiência dela, a vivência dela não permite que ela compreenda, por melhor que você explique como funciona. A mente dela não consegue imaginar o que é um campo de futebol, por mais que você descreva. Então, pensando dessa forma, do mesmo jeito, né, nós, muitas coisas que se referem a Deus, são os desígnios de Deus, a gente não consegue compreender, a gente não compreenderia. Então, a gente só compreende aquilo que Deus permite, aquilo que Deus revela a nós. Então, como Deus se revela a nós, assim a gente compreende. Ok? Então, seguindo aqui, falando agora sobre a existência de Deus. Aqui já paramos aqui mais para baixo. Falamos aqui. Mas é evidente que o mesmo Deus que fez a natureza com suas belezas, maravilhas, fez também o homem dotado de capacidade de observar por intermédio da natureza o seu Criador. Então, Deus, ele, ao nos criar, ele nos criou com uma capacidade de, ao olharmos para a natureza, ao olharmos para a criação, entendemos que há um Deus, que existe um Deus. Dessa forma, a gente não consegue se desculpar, falar, não, imagine no dia do juízo, alguém chegar e falar assim, olha, eu não posso ser julgado agora porque eu não conhecia Deus, eu nem sabia que existia Deus. Para mim, eu nunca tive, ninguém me explicou, ninguém me revelou isso, ninguém contou para mim que existia Deus, tal. Ele não é possível alegar isso, por quê? Porque a natureza, a criação revela a existência de Deus. Ok? Não somente a natureza moral do homem, mas também todos os aspectos de sua natureza testificam sobre a existência de Deus. O que é a natureza moral do homem? É a ideia de saber o certo e errado. O homem sabe o que é certo e errado. Por pior que seja um criminoso, pior que seja, ele sabe quando ele está fazendo o que é errado. Ele sabe. A questão é, ele faz a opção de fazer o errado. Mesmo sabendo que aquilo é errado, ele faz a opção, ele opta por fazer o errado. Talvez porque traga uma facilidade de obtenção de alguma coisa material. Né? Então, um assaltante, ele sabe que o certo é ele trabalhar, conquistar lá os bens materiais que ele quer. Não é? Mas o caminho do trabalho é difícil, é arduoso. Então, ele faz o quê? Ele acha um caminho mais fácil, que é roubar, para obter as coisas, mas ele sabe que ele está cometendo um erro. A afirmação, minha alma tem sede de Deus,
mostra pra gente o quê? Como que a alma vai ter sede de algo que não existe? Não dá, não é? Então, se a nossa alma, se a declaração lá do salmista, a minha alma tem sede de Deus, e é de fato a nossa alma, a nossa existência, ela clama, não é? Ela busca sempre esse Deus, isso significa que também é uma comprovação da existência de Deus. A alma não enganaria o homem. A marcha dos eventos da história universal também fornece evidência de um poder e de uma providências dominantes. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história geral, na história da humanidade. Isto é, para ilustrar a obra de Deus nos assuntos humanos, em especial um modo de Deus tratar com os indivíduos fornece provas de sua presença ativa nos assuntos humanos. Os acontecimentos que movem a nossa história, muitas vezes a gente não consegue explicar, né? São coisas que vai além do natural, né? Vai além da compreensão humana, que muitas vezes para nós, os cristãos, nós chamamos de milagres, né? Acontecimentos milagrosos ou miraculosos. Essas interferências de Deus provam a existência de Deus, mostram que de fato Deus existe. Há coisas que a gente não consegue explicar. E por que a gente não consegue explicar? Porque é sobrenatural. Porque tem a ver com o Criador e não com a criação. Ok? Vamos lá. Os argumentos agora relacionados para a gente comprovar a existência de Deus. Então, argumento da criação. O universo é o efeito, né? Logo, se é o efeito, ele precisa ter uma causa. Tá? A ideia de efeito e causa é aquela ideia assim: se tem isso, é porque tem isso. Né? Se não tivesse isso, não teria isso. É mais ou menos essa ideia. Então, se tem, sei lá, o que a gente poderia dizer aqui? Se tem o arroz cozido é porque alguém cozeu o arroz. O arroz não vai cozinhar sozinho, não é isso? Então assim, tem lá, o arroz é o efeito, né? A causa, por que o arroz chegou àquele ponto de estar cozido? Porque alguém cozeu ele, porque alguém cozinhou ele, ok? Essa é a ideia. Então o universo, como imaginamos, ele é um sistema formado por milhões e milhões de galáxias. O homem cada vez mais, a ciência cada vez mais descobre novas galáxias, novas estrelas, novos sóis, e por aí vai, e é buraco negro, e é não sei o que mais, esses dias a gente viu aí que tem um cometa passando bem próximo da Terra, a ponto de conseguimos vê-lo, né, a olho nu. Então, tem lá cometas, tem planetas, tem satélites, asteroides e tudo que tem no universo aí. Né? Tudo que tem no universo. A existência do universo, isso é fato, a gente sabe que existe, a gente consegue perceber a existência do universo. Então, a existência do universo é o efeito. Agora, por que existe o universo? Existe o universo porque alguém criou o universo. É essa a ideia. A ciência, quando a gente estuda lá no ensino fundamental ou no ensino médio, tal, quando a gente está estudando a parte de ciências, a gente aprende lá que o universo teria se formado a partir de uma explosão, o Big Bang, não é? Então, como que foi essa explosão? Então, a matéria começou a se comprimir ou condensar, né? Se aproximar cada vez mais, se aproximava, ao ponto que não tinha mais como se comprimir ou se condensar, e aí ela explodiu. É mais ou menos como uma bexiga. Vamos imaginar uma bexiga cheia d'água e você começa a apertar essa bexiga. Ela vai suportar até um tanto,
mas vai chegar um momento que ela vai estourar, não é? Então, mais ou menos essa ideia. Então, há uma compressão da matéria e explode. E aí, a bexiga, quando ela explode, vai pedacinhos para todo lado. Para todo lado, espalha-se pedacinhos. Muito bem. A ideia do universo é a mesma coisa. Então, a matéria estava se condensando, explodiu e pequenas porções dessa matéria que explodiu formaram os planetas, formaram tudo que tem no universo, certo? Essa é a palavra da ciência com relação à formação do universo, surgimento do universo. Mas aí é o seguinte, e o que tinha antes disso? E o antes da explosão, antes do Big Bang? A matéria tal se condensou. Ué, mas para se condensar essa matéria, tinha que existir a matéria. Não é? Como que se chegou a essa matéria? E aí vão surgindo questões e mais questões que vão empurrando a gente para o quê? Para o entendimento de que se havia alguma coisa criada, é porque há um Criador. Essa é a ideia. Olha, consideremos o nosso pequeno planeta e nele várias formas de vida existentes, as quais revelam a inteligência e desígnio. Naturalmente surge a questão: como tudo isso se originou? A pergunta é natural, pois nossa mente é constituída de tal forma que espera que todo esse efeito tenha uma causa. Logo, concluímos que o universo deve ter tido uma causa primeira, ou um criador, né? Como diz lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem, um outro argumento é o argumento do desígnio. Desígnio e formosura evidenciam-se no universo, mas o desígnio e a formosura implicam um arquiteto. Então, quando a gente olha para a criação, para como funciona essa natureza, né, a beleza da natureza, como tudo é muito belo, muito funcional, muito certinho, a gente imagina que alguém arquitetou aquilo. Não é? Por isso o termo arquiteto aqui, tá, gente? Não tem nada a ver com a ideia lá da maçonaria, que Deus seria arquiteto. Aqui é só para a gente ilustrar aqui, a gente tentar compreender melhor. O universo é a obra de um arquiteto dotado de inteligência e sabedoria suficiente para explicar a sua obra. É insensatez presumir que o universo surgiu por acaso, ou, em linguagem científica, surgiu da confluência fortuita dos átomos. Olha, confluência fortuita dos átomos, ou seja, os átomos se juntaram por acaso e aí foi dando forma às diversas substâncias, os diversos tipos de matéria. Então foi de maneira fortuita, ou seja, por acaso. Tá, vamos dizer que a gente admita isso. Ué, mas os átomos, a gente está admitindo que ele existe, para que ele pudesse se juntar e formar as substâncias diversas. Ué, e quem formou o átomo? Quem criou o átomo? Percebe que por mais que a gente tente, a gente volta naquela ideia de que precisa ter um criador, né? Se tem alguma coisa criada é porque tem um criador. Então, da mesma maneira observamos o desígnio e a operação de um plano no mundo e naturalmente concluímos que houve alguém que o fez e que sabiamente o preparou para o propósito ao qual ele serve. Nossa convicção de o universo ter um arquiteto de forma nenhuma sofre alteração pelo fato de jamais termos observado sua construção ou de nunca termos visto o arquiteto. Quando a gente vê hoje um quadro, sei lá, um quadro de Michelangelo, Picasso, tal, a gente observa o quadro, mas a gente não está vendo o pintor pintando. A gente não vê o Michelangelo pintando lá o quadro, a gente só está vendo o quadro. Por isso então
eu não estou vendo o pintor, eu chego à conclusão de que não existe o pintor? Não, pelo contrário. A ideia é, se existe um quadro pintado, é porque existe, ou existiu no caso do Michelangelo lá, o pintor. Então, no caso, se existe a criação toda, a natureza criada, o universo criado, é porque existe um criador desse universo. Ok? Quem observa o funcionamento de um relógio, por exemplo, né, sabe que a inteligência não está no relógio, mas sim no relojoeiro. Eu ganhei um relógio do meu filho esses dias atrás, pouco tempo atrás. E esse relógio, eu gosto dele, é bacana porque assim, ele mostra todo o mecanismo interior dele. Ele não é de metal, ele é de vidro, né? Ele tem não sei se é vidro ou um acrílico, que é transparente e mostra todo um mecanismo, as engrenagens dentro daquele relógio lá funcionando. Eu acho fantástico, acho bacana. Eu gosto daquele relógio por isso, né? Porque ele tem essa característica, não é? Mas eu não posso pensar que a inteligência, a sabedoria está nesse mecanismo. Nossa, esse mecanismo é sábio, olha como ele faz as coisas sozinho. Não, foi quem montou, quem criou a forma ali de funcionamento do relógio é que foi o inteligente, né? Que colocou as pecinhas no tamanho correto, ideal e montou todo aquele relógio. Então a inteligência está no relojoeiro, no quem criou o relógio. Quem observa o instinto maravilhoso das menores criaturas concluirá que a primeira inteligência não era delas, mas sim do seu Criador. E, portanto, existe uma mente que controla os menores detalhes da vida. De fato, meu irmão, eu sou biólogo, além de pastor, né? Eu sou biólogo, eu dou aula de biologia, né? E quanto mais eu estudo a biologia, quanto mais eu me aprofundo no estudo da vida dos diversos seres que existem no nosso planeta, mais eu enxergo Deus. Mais eu enxergo Deus. Não dá para negar, porque é a perfeição de cada minúsculo ser, né? A gente está falando dos minúsculos porque os maiores são mais evidentes, mas por menor que seja, você pega uma minhoca, a fisiologia, o funcionamento do organismo de uma minhoca, uma bactéria que seja, e quando você olha, por exemplo, para uma planta, uma flor, que tem um formato perfeito para encaixar num pássaro que é o seu polinizador. O pássaro vem, pega lá o néctar, mas ele pega também o grão de pólen e leva para outra planta. E o encaixe dessa flor, o formato da flor é perfeitamente encaixável no formato do bico do passarinho. E aí você começa a pensar como é que, de onde surgiu isso? A ciência diz que isso chama-se coevolução. Os dois evoluíram juntos, né? Vamos pensar nisso, ainda que a gente admita essa condição de evolução, né? Que os dois evoluíram. Escuta, mas de maneira tão perfeita se encaixaram no outro, é impossível a gente achar que isso aconteça por acaso. Que a gente negue a existência de um Criador para tudo isso, não é? Outro argumento, o argumento da natureza do homem. O homem dispõe de natureza moral, isto é, sua vida é regulada por conceitos do bem do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Esse conhecimento chama-se consciência. Ao fazer o bem, a consciência o aprova, ao fazer o mal, ela o condena. Mas acontece que o homem é dotado também de livre-arbítrio. Portanto, tem poder para desobedecer a essa voz íntima. Então isso é uma realidade, é um fato. Nós temos a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. A gente sabe quando a gente está errando ou quando a gente está acertando. A gente sabe disso, né? O homem, por pior que ele seja, nós já falamos isso, né, anteriormente, por
pior criminoso que ele seja, quando ele está cometendo um crime, ele sabe que aquilo é um crime, que aquilo é errado, que aquilo não se faz, que aquilo não é moralmente aceitável. Mas ele escolhe fazer, né? Por obter uma facilidade, ou seja lá o que. Ele sabe que é errado, mas ele faz. Ou seja, ele escolhe, pela condição de livre-arbítrio que Deus nos dá, ele escolhe fazer o errado. Certo? Mesmo sabendo muitas vezes que vai pagar pelo seu erro. Qual a conclusão que se tira desse conhecimento universal, bem e do mal? Que há um legislador, um juiz, que idealizou uma norma de conduta para o homem e tornou a natureza humana capaz de compreender esse padrão. Consciência não cria o padrão, ela simplesmente testifica acerca dele, registrando a sua conformidade ou não conformidade. Quem originalmente criou esses dois poderosos conceitos do bem e do mal? Deus, o justo juiz, o justo legislador. Tudo bem? Então essa condição intrínseca ou interna do homem de saber o que é certo e errado, isso mostra pra gente que ao sermos criados, Deus nos deu essa condição. Sendo assim, há um Deus. Não somente a natureza moral do homem, mas também todos os aspectos da sua natureza testificam sobre a existência de Deus. Até as religiões mais degradadas demonstram o fato de que o homem tateia como um cego à procura de algo porque a sua alma anseia. A afirmação, minha alma tem sede de Deus, como a gente viu anteriormente, né, lá no Salmo 42, é um argumento a favor da existência de Deus, porque a alma não vai enganar o homem com essa sede de algo que não existe. O argumento da história, outro argumento. A gente já deu uma pequena introdução anteriormente, mas é essa a ideia. A marcha dos eventos da história universal fornece evidências de um poder e de uma providência dominante. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história da humanidade. Isso é para ilustrar a obra de Deus nos assuntos humanos. Em especial, o modo de Deus tratar com os indivíduos fornece provas de sua presença ativa nos assuntos humanos. Não é? Então é aquilo que a gente tinha dito, né? Os acontecimentos históricos, acontecimentos que se referem à humanidade, ao longo da história da humanidade, esses acontecimentos eles mostram a presença de Deus na relação com o homem. Não é? Muitas vezes a gente vê acontecimentos no nosso planeta, não é? Que a gente fala, como é que acontece isso? Como que pode acontecer isso? Né? Como que houve essa situação? Né? Para nós, os cristãos que temos aí a Bíblia como nosso livro de fé, de regra de fé, a gente pode ver, por exemplo, lá na história de Israel, tudo o que aconteceu na história de Israel, né? Abrir o Mar Vermelho, as pragas do Egito, né? O tempo que o homem passou no deserto, né? Só que tudo isso e muito mais que acontece, ainda que não seja só lá com o povo de Israel, com o povo judeu, né? Tudo mostra que há uma interação, há uma interferência divina na nossa história, né? Isso mostra então a existência de Deus. O argumento da crença universal, né? Como essa crença universal se originou? Esse conhecimento universal não se originou necessariamente pelo raciocínio, porque há homens de grande capacidade de raciocínio que também negam a existência de Deus. Ou seja, não é porque a pessoa é muito capacitada intelectualmente que ela chega à conclusão de que Deus existe, não é? Porque mesmo aqueles capacitados muitas vezes negam a existência de Deus. Então, há homens extremamente inteligentes, intelectualmente falando, capacitados, que teimam em
negar a existência de Deus. Mas também a gente pode ver o seguinte, que grandes pensadores, filósofos, tentaram de todas as formas demonstrar ou provar a inexistência de Deus, ou seja, provar que Deus não existia, e eles não conseguiram. Não é? Eles acabavam chegando à conclusão de que é impossível provar que Deus não existe. Não é? Se eles negam a todos os argumentos da existência de Deus, né, a natureza criada, tal. Por outro lado, eles não conseguem provar a inexistência de Deus, porque tá aí, a criação precisa de um criador. Então, como que eu vou negar isso? Não dá, né? Então é isso. E por mais não tem a ver com a capacidade intelectual, não é? Mas tem a ver com a própria revelação de Deus. Mas é evidente que o mesmo Deus que fez a natureza, com suas belezas e maravilhas, fez também um homem dotado dessa capacidade de observar por intermédio da própria natureza o seu Criador. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1, 19 e 20. Então esse é um texto que a gente já leu anteriormente, eu estou fazendo uma introduçãozinha, mas é um texto que vem trazer para a gente a ideia seguinte. Olha, Paulo está falando aqui, escuta, a natureza está aí, né? A criação está aí, não tem como a gente negar. Então quem quer negar a existência de Deus, olha, não tem como depois dizer que ninguém revelou para ele, ninguém falou para ele que existia Deus. Não tem como. Por quê? Porque a natureza revela Deus. A própria existência da criação revela o Criador. Deus não fez um mundo sem deixar certos sinais, sugestões e evidências indicadoras das obras das suas mãos. Porque, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. É o versículo seguinte de Romanos 1, né, o 21. Entendeu? Então, aqueles que negam a existência de Deus, não pode dizer que não foi revelado a eles. Não pode dizer que não ficou evidenciado a existência de Deus, porque tudo que foi criado revela o Criador. O pecado deturpou a visão, perderam Deus de vista. Então, por que o homem tem essa dificuldade? O homem, alguns, né? Porque aqueles que recebem de Deus o dom da fé, aqueles a quais Deus abre o olho, e aí eles possibilitam então entender essa existência, compreende a criação, compreende a ideia de criação, não é? Então, por que para muitos é tão difícil entender e enxergar isso? Por causa do pecado. O pecado é que deturpou essa visão. Então eles perderam Deus de vista. E, em vez de ver Deus por intermédio da criatura, desprezaram-no pela ignorância e adoraram a criatura. Esse foi o início da idolatria. Mas até isso prova que o homem é uma criatura adoradora, que forçosamente procura um objeto de culto. Dessa maneira vemos que o homem, por natureza, é constituído para crer na existência de Deus, para confiar em sua bondade e para adotar a sua presença. Esse sentimento religioso não se concentra nas criaturas inferiores. Por exemplo, alguém que procurasse ensinar a religião aos mais elevados dos macacos, dos símios,
ele perderia seu tempo. Mas os mais inferiores dos homens podem ser instruídos nas coisas de Deus. Falta ao animal natureza religiosa, pois não foi feito à imagem de Deus. Apenas o homem possui natureza religiosa e procura um objeto de adoração. Aqui, meu irmão, é o seguinte. Eu acredito na ideia da tricotomia do homem. O homem, ele é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito, né? Então, o corpo é a matéria física, certo? A alma é o que torna essa matéria viva, ativa, né? E o espírito é aquilo que comunica o homem com Deus. Quando ele fala que a natureza religiosa, né? Natureza religiosa, nós estamos nos referindo aqui a esse espírito que se comunica com Deus. Eu acredito que os demais seres vivos, eles podem até apresentar uma alma vivente, um corpo e uma alma que torna esse corpo vivo, mas lhe falta essa natureza religiosa ou esse espírito que se comunica com Deus, ok? E esse espírito, ele busca adoração, ele quer adorar, né? Ele sente a necessidade de adorar. Infelizmente, para muitos, acaba levando para outros caminhos, para outros deuses, né? Muitas vezes adoram a criatura, né? Vocês lembram daquela passagem onde Moisés sobe ao monte e aí o povo que fica lá acha que Moisés está demorando muito, aí eles criam, ou criatura, eles criam um bezerro de ouro, começam a adorar esse bezerro de ouro. Então o homem tem essa necessidade de adoração, está dentro dele, faz parte dele. Só que muitas vezes ele substitui o Criador por criaturas. Ou seja, ele mesmo faz lá um boneco e começa a adorar esse boneco como se fosse um Deus. Ok? Muito bem. Nós vamos falar sim da natureza de Deus, mas no próximo vídeo, no próximo estudo. Hoje a gente vai parar por aqui, ok? Deixa eu voltar até um pouquinho aqui, ó. Nós vamos parar então aqui nessa parte. E no próximo vídeo aí, então, no próximo estudo, a gente vai falar da continuidade ao estudo da doutrina de Deus. E vamos estar falando então da natureza de Deus. Ok, meus irmãos? Por enquanto, então, ficamos aqui. E na segunda parte, a gente continua o nosso estudo. Ok, gente? Um grande abraço e até logo mais.